Então, galera, estamos aqui com o campeão da noite. E, Bruno, conta aí pra galera, vamos ser sinceros agora, a gente não pode mentir, né? Tá fácil de finalizar o menino porque ele é muito máquina, né? Não reclama, né? Como é que é trabalhar? Sim, soldado. Pegar um cara bom e deixar ainda melhor. Em menos de 2 semanas, você viu o físico transformar, né? Cara, desde assim, nunca tinha subido antes, nunca tinha botado meu físico do lado de ninguém, então a princípio eu tava nervoso, mas eu fico muito feliz que tenha sido no overall que eu fiz isso pela primeira vez. Muito feliz de fazer parte do time. Boa! Fala galera, tô aqui ao Bruno, do coach do meu time, com o Lucas. A gente está fazendo um trabalho muito legal aqui para a Terra Natural. Vou mostrar para vocês aqui o Lucas, que é um cara incrível, tá? E a gente está bem impressionado aí com a linha dele, né? Chegou pra gente e já diferenciado. Era um trabalho que o Bruno me apresentou, eu peguei o trabalho a partir do meio do processo, então é legal que a gente viu muita evolução em pouco tempo. A gente está trabalhando há quanto tempo de treino? 2 meses. 2 meses. Então, assim, a gente tem que ser muito humilde aqui, né? Que a estrutura já é do atleta, já é um cara incrível, mas eu tenho que agradecer aqui ao Bruno que ele conseguiu realmente trazer um aspecto de pele muito saudável. O atleta natural geralmente é saudável, é bonito, não tem nada quadrado, né, Bruno? E no meio, né, nossa pretensão, foco é maio. É mais. Do nada pintou. Essa seletiva aqui, e aí também agora a gente já não sabe se vai para os harmonizados, se vai para os naturais, mas quando a gente viu o potencial dele, a gente decidiu que vamos aproveitar que ele está jogando limpo e vamos competir com os naturais mesmo, né? Hoje foi uma palhinha, a gente já teve a primeira prévia, tiveram quase 198 inscritos, né? O Lucas foi em segundo lugar, com um gostinho de primeiro, mas a gente respeita o que está acontecendo, sim. E, cara, o físico dele é muito bonito, né? Eu quero que vocês vejam bem legal envolvendo foto aqui. Você vê a diferença do físico natural em relação à textura de pele, arredondamento. É muito mais bonito, realmente, do que o harmonizado. Vamos lá, então. Pode dar uma rodada aqui. Agora, dando uma coisa para fechar. Essa é a primeira. Isso! Então é isso, galera. Daqui a pouco vai rolar um palcozinho lindo que o Verão montou para esses meninos, né? Era para ser só um pequeno projeto e acabou virando uma coisa grandiosa. E a gente está bem ansioso, muito mais do resultado de hoje, mas para nós atletas aprenderem como é o palco, já que eles nunca competiram. No início vai ser uma lição que vai ser muito grandiosa pro dia do campeonato oficial, realmente, quando eles forem disputados. Uma prévia, né? É uma prévia. Uma prévia, pra gente chegar seguro. Os outros foram muito bem. Estou aqui agora Bom? o Thiago, né? Mais um atleta natural. Thiago, mostra lá o físico lá como é que tá. Bom, galera, continue acompanhando um pouquinho, a gente vai dar uma conversada lá. Daqui a pouco a gente vai filmar um pouquinho dessa seletiva e falar mais um pouquinho do trabalho para vocês, valeu? Que recado que você dá pra essa infeliz ou infeliz que falou que um bodybuilder
Meteu o vácuo já na primeira. Olha o freio do cara. Ó, então quando o árbitro olha isso aqui de frente, ele pensa, nossa, cara, isso é um ponto forte dele. Aí a gente espera para ver se as outras partes do corpo estão em equilíbrio. Né? E é como todos os atletas. Geralmente a parte das costas ela demora um pouquinho mais para vir, ó. Viu? Capricha de forçar mais o posterior, irmão. Cisca para trás aí, ó. Joga essa perna, isso, aperta bem o glúteo. Troca 24. Duplo tríceps de costas. Pega espaço. Pega espaço. Essa é a tua, não precisa fazer força. Aí. Posterior, Thiago. De frente. Atleta 22, 32 e 24, aguarde. Peitoral. Duplo tríceps de costas. Sua pose clássica favorita. Tem que colocar um pouco de força, né? Muito obrigado, atleta 22 ao centro. Atleta número 15 ao centro. Atleta número 13 ao centro. É você, Pangé. Pessoal, uma salva de palmas para esses atletas que colocaram o shape 20 dias e estão aqui na final da seletiva de natural da Overall. Expansão de dorsais. Peitoral, seu melhor dado.
cai pro lado, não cai pro lado. Tríceps, seu melhor lado. Abdominais e coxas. Trava. Relaxem, tá? Assim, ó, eu vou fazer uma coisa que quem me conhece já viu fazendo em outros campeonatos, tá? E qualquer um que eu visse algo parecido, eu faria a mesma coisa. Atleta 22, essa perna que você está colocando para trás, está puxando o teu quadril, está fazendo você entortar a parte de cima, tá? O que você pode tentar fazer? Deixa as duas iguais no chão e faz eu imaginar que o calcanhar está se encostando, está fazendo uma adução. Isso, com a tua pose de costas, tá? Porque beleza, teu posterior está aparecendo mais, mas essa força de tração que você está fazendo no posterior está cortando em cima, então você tinha que criar um contra-torque do lado oposto. Ficou complicado agora, tá? Mas eu vou dar mais uma chance para você. Você está com um físico absurdo e você não está conseguindo mostrar. Nós somos aqui, nós estamos aqui para se divertir. A ideia é que vocês aprendam, que isso aqui sirva de entrada para uma carreira de vocês. E assim, o que o Pajé está falando para você, cara, você está com um físico absurdo e você está perdendo porque você não está conseguindo mostrar uma coisa. E assim, coisa. ó, é uma competição de físico, mas o acesso do físico é em relação à pose. Entendeu? Ele acontece através da força. Tá? De frente. Calma, relaxa. Afasta um de pouquinho novo, mais. de costas, duplo bíceps. Cai pra trás. Só cai pra trás. Faz o duplo. Aí, só fica aí, Bruno. Agora pega o posterior. Eu saí. Expansão de força. Não cai mais pra trás. Só abre. Não cai mais. Aí, fica aí. Posterior. De frente. Eu faria isso com qualquer um que eu tivesse visto que tivesse acontecido isso, tá bom? Tá? Aproveita a tua chance, aproveita. As duas juntas, só bate e cai. Isso aí, fica aí, cara, fica aí. De costas. Expansão de força. Mesma coisa. Posterior, aí. Posterior, sem parar. Sem parar. Cai um pouco mais. Tríceps. Com calma agora. Não cai pro lado. Fica aí. Fazia mais uma. Aí, ó, Buja, olha o tamanho do braço. Perna lá na frente. Atleta 22 e 15 ao fim do palco. Atleta número 32 e atleta número 13. Mas, antes disso, como não poderia faltar, 1 minuto de pose-down!
pensou que uma academia, em 20 dias, ia fazer um campeonato onde os caras teriam a coragem de subir, preparar em 20 dias e chegar com o físico nessa condição? Fala aí. Não esperava por isso, fiquei de fato surpreendido. O que mais surpreendeu ainda pela força dos naturais, né, cara? Eu participo de muito campeonato lá, já fui cobrir campeonato na Argentina e tal. E aqui eu senti que o pessoal é mais unido, que o pessoal é mais presente e tal. Mas eu vou falar, tá aqui, cara, é muito lindo. Não sei se eu vou querer novo. Eu vou ajudar de outra maneira, mas o sentimento pra mim todo mundo é campeão. Assim, parabéns a todos aqui, de fato tem muito potencial. Eu tô pegando a foto de todo mundo aqui, já tô mandando para algumas marcas. Liga nesse cara aqui não ganhou, mas fica de olho nesse cara aqui. Então, vocês estão sendo vistos, então não se preocupem. Tem meu WhatsApp aqui, eu vou pedir pro Raul passar para vocês. Vou pegar as melhores fotos e vou postar. Fechou? Beleza? Em quinto lugar, atleta número 13. Em quarto lugar, atleta de número 32. Johan, cara, meus parabéns, tá? Meus parabéns. Eu vou dar um parabéns para você aqui, porque você é um atleta profissional. Você é um atleta que não está nas suas melhores condições para competir, né? Tá atleta de mudança. Você não teve tempo para colocar o seu físico, mas deu a cara para bater. Então você está de parabéns. E assim, você como profissional, você tem a missão de aconselhar esses caras a trilhar o mesmo caminho que você trilhou para eles chegarem no mesmo objetivo que você já alcançou. Beleza? Uma salva de palmas para ele. Em terceiro lugar, a atleta de número 24. Nicolas de Oliveira. Sacolinha da Natogênio, da Colônia. Pode ficar aí, bicho, não vai embora agora não, fica aí. Fica aqui pro ladinho aqui. É tu, amor. E agora? Será que é o 15? Será que é o 22? É o 15? É o 22? Em segundo lugar, atleta de número 15. Vamos organizar aqui pro foto. Peraí, Adriano, vai ficar aqui. Então, galera, encerrada a primeira seletiva de naturais. Thiago me surpreendeu com uma estrutura muito legal, como vocês viram no vídeo. É um garoto novo ainda, tá há bastante tempo já na equipe, a gente já sabe os pontos que a gente precisa melhorar. E queria saber como foi a tua experiência no palco, que assim, era pra ser uma brincadeira e acabou virando um campeonato sério. Como que foi essa experiência nessa seletiva? Cara, desde assim, nunca tinha subido antes, nunca tinha botado meu físico do lado de ninguém, então a princípio eu tava nervoso, mas eu fico muito feliz que tenha sido no overall que eu fiz isso pela primeira vez, porque eu gosto muito daqui, eu gosto muito da estrutura, da cultura do overall, sempre me senti muito acolhido por eles, então, pô, acho que foi muito difícil
segurar as poses, você fica até torcendo pro árbitro pedir pra você relaxar ou trocar de pose, porque você fica lá segurando o ar. Foi uma lição muito legal. É uma lição, sempre uma lição. A gente tomar a decisão de talvez, vamos trabalhar na parte burocrática, financeira, colocar aí o Thiago ainda esse ano nos palcos, se essa for a vontade dele. A gente viu que ele foi comparado inclusive aqui com atletas profissionais da WNBF. Então ele estava entre os melhores. Eu já participei, já consegui um Procard na WNBF. Então eu sei o nível dos naturais e o Thiago se provou aí com grande potencial. Parabéns, irmão. Muito obrigado, mestre. Agradeço pelo trabalho em conjunto. Fico muito feliz de fazer parte do time. Vamos acompanhar os próximos passos. Com boné agora. Com boné, né? Com boné agora. Valeu, querido. Obrigado. Obrigado. A gente não poderia deixar de tirar uma casquinha aqui da referência em pose do Brasil, de um dos maiores árbitros que o Brasil já teve aqui, que é o André Pierin, aí o pajé, e que no palco ali ele teve uma humanidade, uma humildade de dar um toque de pose pro Lucas, que eu fiquei 2 horas tentando arrumar, mas o mestre das poses só falou no meio do palco: faz isso e aquilo, resolveu a pose. Pajé, muito obrigado, querido. E queria que você contasse pra gente como que foi essa experiência. Você já teve aparentemente uma experiência com naturais, mas como que foi esse nível desse campeonato, que era pra ser uma brincadeira, e o que você achou do nível dos meninos aqui hoje? E das meninas, estavam incríveis, né? Cara, primeiro, vamos lá, eu fiquei 4 meses arbitrando na NBF, eu fui diretor de arbitragem, só começou a dar um pouquinho de conflito com a NPC e aí eu me ausentei de lá, sabe? Mas eu pude formar os árbitros de lá, eu pude ter essa convivência. A primeira coisa assim que você sente, cara, no backstage do campeonato natural, tipo, é a energia. A vibe é muito grande, é muito limpo, é muito gostoso, então, né? O fato de acho que não ter os ergogênicos, do pessoal, faz com que tipo, tudo seja mais tranquilo, não tem aquela tensão, aquela hostilidade. E entre sabe? eles, Pajé, também é muito diferente. É uma vibe diferente. É a primeira coisa que a gente sente, tá? Outra coisa que é fato, é lógico, os naturais, 80%, 90% deles, eles são macios, assim, eles ainda, logicamente, não se comparam com o hormonizado. Só que os que saem fora da média, esses saem muito fora da média, que é, por exemplo, o caso dele. Do fit, então pode ver, os naturais, tem alguns deles que esses se despontam muito, né? E o que a gente percebe também aqui, que o nível estava alto, então você percebe assim, todos eles têm uma caixa boa, bons dorsais, aí você começa a olhar para a perna, já, lógico, normal, a maturidade dos cortes na perna já não são a mesma coisa, tipo, a hora que vira de costas, daí é ali que, então teve muito cara aqui que saiu meio triste ali, porque ele não tem essa consciência desse olhar de costas, de olhar ele fazendo posterior, de ver se o corte aparece, de o glúteo pelo menos dar um sombreado, não precisa fibrar, mas pelo menos criar aquele primeiro grau de separação, que seria aquela sombra que faz o glúteo ficar mais destacado, assim, né? Então, pelo menos a gota isso, masculina, não precisa ter a estriação, eu falo assim que o primeiro nível de definição é o nível da separação, que você consegue ver a fronteira entre os músculos da mesma maneira que os estados do Brasil, Paraná, Santa Catarina. Aí o segundo nível de definição é quando, além disso, você já consegue ver a direção que a fibra corre. E o terceiro nível de definição é quando se vê o espaço entre as fibras, né? E aí, assim, não adianta o atleta ele ter, por exemplo, um nível 3, um tríceps fibrado, mas ter o glúteo flat. Então a gente busca uma homogeneidade. Por exemplo, o próprio Arnold Schwarzenegger ele tinha o nível 1, pode ver, ele tinha uma separação muito grande, mas você não via nenhuma fibra transversal nele. Até porque para você ter esse nível mais de fibra, geralmente você tem que depletar, diurético. E eram experiências de treinamento e fármacos que até na época eles não tinham. Até mesmo, cara, essa questão de posterior e glúteo na Classic é muito nova, porque os caras lá de trás não tinham. Se você for olhar o Lihane posando, não aparecia um corte no posterior. Mas uma separação, igual você falou, do glúteo muito bem marcada. Muito bem marcada, né? Então, assim, o que destacou ele, veja, então a competição passada ali, ele já tinha um volume maior, tá? Mas na hora que ele virava de costas ainda não estava ativando tanto o posterior, entendeu? Que foi a dica que você veio construindo. Que a gente veio construindo e ao mesmo tempo ele trouxe mais condição. Então o que acontece? Naquele momento, naquele dia, a condição do outro atleta, apesar de ele ter menos volume, estava mais regular, estava mais homogênea. Mas a partir do momento que ele encostou na condição, o volume dele fez diferença e foi o que aconteceu. Uma coisa que eu gosto de falar, Pajé, que você comentou lá no palco,
O atleta natural é um pouquinho mais fofo, mas ele também tem duas coisas que são impressionantes. Parece que eles são mais arredondados. Sim. E a pele é muito bonita, né? Sim, sim. A pele é bonita, o físico é muito... E eles têm uma coerência estética diferente, porque assim, parece que como eles treinam faz muito tempo e as coisas elas vão vindo iguais. O hormonizado, eu não sei se é por questão que existem receptores diferentes nos músculos, muito o músculo tem coisas do outro, que se avançam muito na frente dos outros, entendeu? Então a primeira coisa que a gente vê nos naturais é que aquele mesmo nível de definição de baixo, ele sobe em cima, então não parece que aquele atleta é montado ele no é mais sentido homogêneo, de... né? Isso, exato, Muito mais homogêneo. Muito legal. Pajé, mais uma vez, muito obrigado por tudo, obrigado Parabéns pelo show. Pelo trampo com o Rafa, obrigado. Porque não é de hoje, não, né? Mas é bom ver os nossos amigos que já trabalham faz tempo, tendo reconhecimento, cara, e né? E a gente tá trazendo pro Brasil. Assim como eu te elogiei quando você conseguiu atingir aí o auge com o Ramon nas poses, né? A gente tá evoluindo juntos. Tá vindo pra cá, e eu agradeço. né? E estamos aí fazendo esse trabalho aí em conjunto, né? Muito obrigado por tudo aí, cara. Obrigado. Valeu. Estamos aqui com o campeão da noite. E foi um campeonato que nem era para ser um campeonato, né? Era para ser uma seletiva. E acabou virando uma experiência incrível, tanto para mim, para o Lucas e para o Bruno, porque é um trabalho conjunto e também é a primeira vez que a gente pôde fazer esse trabalho de finalização, principalmente essa sacada do Bruno que mudou demais o teu físico de 4 semanas atrás ou 3? Isso que a gente começou agora. Não, das primeiras seletivas. Do 28. 2 semanas. De 2 semanas para cá, a ponto do Pajé, né, árbitro central, falar mudou muito a condição. Foi muito bons os ajustes e a gente já viu que a gente precisa melhorar ainda para o próximo campeonato. Perfeito, para maio já sabemos. Mas o mais legal é que a gente saiu com gostinho de vitória da primeira seletiva, mas você ficou em segundo. E o que eu falei para você? Se acalma, que vai inverter. E aí a gente conseguiu e você se sagrou campeão na hora mais importante, que é na final, né? E aí queria que você contasse para a galera, comentasse como foi principalmente a experiência de competir a primeira vez. E como que foi assim, o que você tirou disso em relação à vontade de continuar competindo? A experiência foi sensacional. Como já tinha comentado antes, eu nunca tive a pretensão de subir num campeonato. Tá? Então, desde o momento que eu fui lá, procurei o Bruno me apresentou o Léo, todo o time que veio se envolvendo nisso daí. A vontade só foi crescendo cada vez mais e a gente viu que tinha potencial e que dá para chegar muito mais longe ainda. Então a gente consegue melhorar muito mais, né, daqui para frente, para quando a gente chegar lá em maio no Moscow Contest Naturals, a gente está naquele jeito absurdo que só o time da Reeducate tem. Obrigado. E Bruno, conta aí pra galera, vamos ser sinceros agora, a gente não pode mentir, né? Tá fácil de finalizar o menino porque ele é muito máquina, né? Não reclama, né? Como é que é trabalhar? Sim, soldado. Pegar um cara bom e deixar ainda melhor. É difícil, não é fácil. Mas o cara aplicando o que a gente manda e com maestria, né? Com maestria, o resultado é esse aqui. Em menos de 2 semanas, você viu o físico transformar. Né? Então é legal que talvez esse histórico de profissão, né? Essa veia militar, ela represente muito na parte de aceitar que nós somos uma equipe. É o treinador, é o nutri e é o atleta. E cada um no seu quadrado, né? E ele conseguiu realmente trazer isso, muita calma no palco, e a gente está muito ansioso, e a gente vai relatar para vocês o Moscow Contest São Paulo Naturals. Então esperem que a gente vai trazer também toda aí uma sequência de vídeos para vocês, principalmente os resultados de palco, tá? Galera, muito obrigado, espero que vocês curtam mais esse vídeo, espero que vocês se inscrevam no canal, façam aqui os comentários e nos acompanhem para mais. E para finalizar aqui, a rodada de pose do campeão, né, com a medalha no peito, vai lá. Aí, guri, prendeu na marra. Agora prendeu.